Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Vocês viram que eu tô usando minha roupinha colorida que eu comprei? Misturei tudo. Botei a listra da blusa, botei listra do brinco. Aí tô com uma calça preta larga, assim, meio pantalona, assim. Tô adorando, tá? Tô me achando aqui com esse ritmo. Aí fiz o cabelo, mudei a cor, como vocês podem ver. E estou satisfeita. Olha ela, né? Vamos ver. Eu acho que agora estou contenta com o que vejo na frente do espelho. Me contem se vocês gostaram. Sempre tem quem não gosta, né? Eu respeito. Mas é isso, meninas. Hoje eu queria trazer um vlog para vocês que eu comecei a gravar no começo da semana, que eu fui fazer minha unha do pé. Mas aí eu me perdi no trabalho, tinha muita coisa para fazer, aí não consegui gravar os takezinhos do vlog, tudo bonitinho. Aí minhas filhas chegaram também final de semana, a Carol agora foi fazer trança, foi fazer cabelo, a Sophie acabou de acordar e a gente vai ver o filme do Michael Jackson, hoje é domingo, à noite no cinema. Então eu tô gravando ainda o vlog, a gente não fez muita coisa esse fim de semana, aí eu acho que eu vou postar para vocês na terça-feira. Aí no vídeo de hoje eu vim trazer o meu custo de vida morando sozinha em Balneário Camboriú pra gente papear. Fiquei assim, traga esse vídeo, não traga, enfim. Preparei um cafezinho, um cappuccino pra gente começar essa prosa. E aí eu também tinha um pouco de dúvida sobre como que eu ia fazer esse vídeo para vocês. Porque, como vocês sabem, eu não tenho uma vida muito regradinha. Então, às vezes, eu quero fazer comida e eu faço mercado. Às vezes, eu quero comer fora, porque eu acho que vale mais a pena comer fora, eu vou lá e como fora. Fora várias outras despesas que eu tenho e eu não saberia como dividir isso com vocês. Então, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o meu custo básico, e vale lembrar que pode ser que tenha imóvel mais barato do que esse que eu moro, né? Cada um vivendo de acordo com a sua necessidade. Isso foi, né, o jeito que eu escolhi para mim. E na segunda parte, outras despesas fixas que eu tenho e que não são necessariamente despesas fixas obrigatórias, mas que eu escolho ter para vocês verem aí como é que fica o meu custo de vida, certo? Então vamos lá. Bom, falando de despesa básica, luz, água, essa coisa arada toda, esse apartamento que eu estou morando atualmente, ele é alugado. E o valor que eu pago de aluguel nesse apartamento aqui é R$ 5.200. Esse valor, ele já está incluso o condomínio. Eu não sei quanto é o condomínio aqui desse prédio. É um prédio que tem uma piscina. Não é uma piscina muito grande, é um prédio bem antigo, tá? Mas ela nos atende bem. Nas férias a gente usou bastante, as crianças aproveitaram bastante, eu aproveitei bastante também. Não é todo mundo do prédio que usa piscina, então apesar da piscina ser pequena, sempre tem espaço ali para aproveitar, às vezes tem criança, enfim, atende bem. Não tem academia, tem um salão de festa, mas vocês sabem que eu não tenho muita gente na vida, né? Para fazer festa, fazer coisa. Então eu acabo não usando ali aquela parte de lazer que tem ali. E eu realmente não sei quanto que é o condomínio daqui, eu só sei que ele está incluso no aluguel, que é 5.200. Outra coisa que está incluso nesse valor é a água. Então, também não sei quanto que é a água. Então, aqui eu não pago água, conta de água separada, tá? Então, esse é um custo. Outra coisa é a conta de luz, conta de energia. Eu até trouxe para vocês verem. Eu pago, em média, eu vou arredondar esse valor para R$ 350. Deixa eu botar isso aqui, ó, só para poder mostrar para vocês. Só vou cobrir o que é importante. Por exemplo, ó, essa conta aqui, ela veio, deixa eu cobrir aqui, R$ 344, tá vendo? R$ 344. Essa aqui é uma fatura de fevereiro, não, de maio. Essa outra conta aqui veio 402, que é de abril. E aí aqui a gente tem que levar em consideração a estação. Por quê? Porque estamos no verão. Eu vim para cá no verão, então acredito que no inverno essa conta diminui, porque tem o ar-condicionado no meu quarto
tem ar-condicionado na sala e tem ar-condicionado no quarto das crianças. Eu, agora que eu resolvi esse rolê de pré-menopausa, raramente eu ligo o ar-condicionado à noite para dormir, rara. Mas usei bastante naquele período e as minhas filhas usam, elas gostam de dormir com o ar ligado. Então, por conta disso, eu acho que esse valor de conta, e elas vêm 2 vezes, às vezes 3 vezes no mês para cá, tá? R$ 402, tá? Aí, essa conta muda quando as minhas filhas estão na parte de férias comigo, que daí elas ficaram mais de um mês esse ano de férias, aí a conta veio um pouquinho mais, né? A conta veio R$ 630 de energia, então aumentou aí um pouquinho mais, mas isso não é sempre, tá? Então, quando é férias e por conta de verão e por conta de ar-condicionado, a conta acaba vindo um pouquinho maior. Mas aí eu vou arredondar para 350 nesse momento por causa do verão. Eu acho que deve ir para 200 e pouco no inverno, que eu não estava aqui nesse apartamento no inverno do ano passado, tá? Vamos lá. Aí a comida. Eu fiquei pensando como que eu ia calcular a comida para chegar num valor. Eu tenho almoçado muito nesse restaurante aqui da esquina. Eu até gravei um vlog semana retrasada, que eu almocei a semana inteira praticamente ali. Só que aí eu me perdi no meio da semana com as outras coisas, acabei excluindo todos os vídeos. Mas, às vezes, quando eu vou ali, dá 25, às vezes dá 30, às vezes dá 35, às vezes dá 22, depende muito do dia, entre 22 e 35. E aí eu botei uma média de R$ 30 por dia o almoço. Então, se eu almoçar ali todos os dias e comer nessa média ali de R$ 30, 30 dias no mês, dá R$ 900 de almoço. R$ 900 de almoço. Outra despesa que eu tenho, que agora oscilou bastante, é a despesa da verdureira, que inclusive nesse vlog eu também tinha ido na verdureira, tinha gravado para vocês, devia ter guardado, né? Enfim, mas ele ficou muito bagunçado e eu acabei excluindo tudo. Cada vez que eu vou na verdureira, eu gasto em média R$ 60 para comprar fruta, maçã, mamão, ameixa, abacate, depende muito do dia que eu gosto de comer no café da manhã. Então, R$ 60 em média por semana, quando eu tô bonitinha no café da manhã, porque às vezes eu não como nada de manhã, às vezes eu tomo só café preto e não sinto vontade de comer nada, só vou aí às vezes almoçar. Então, tem dia que eu faço 2 refeições, tem dia que eu faço 3 refeições. E R$ 60 por semana de verdureira dá R$ 240 no mês, tá? Outra coisa que eu compro, independente de estar fazendo mercado ou não, é o meu café. E nesse mercado, quando eu faço compra, fica em torno de 38, 35, 42. Mas como eu compro na maioria das vezes no mercadinho aqui da esquina, eu pago R$ 48, porque os mercadinhos, quanto mais no centro, mais caro. Que é aqueles mercadinhos de turista, né? E eu uso, em média, 3 pacotes por mês de café. Às vezes 2, mas eu tomo bastante café. E aí, contando o pacote a R$ 48 cada pacote de café, no mês, R$ 144 de café. Tá? De internet, eu pago R$ 119 de internet. Eu acho que tem 600 mega, eu acho. Ou 500 ou 600, mas me atende bastante para fazer os vídeos, os atendimentos e por aí vai. Não sinto vontade de aumentar. E para janta, eu vou calcular o mesmo valor do almoço. Então, à noite, se eu for comer, tipo, um iogurte com aveia e fruta, eu vou gastar menos de 30. Se eu for comer um açaí, como às vezes eu como, é R$ 55 cada vez que eu como um açaí. Se eu quiser comer, tipo, um estrogonofe, eu vou pagar R$ 35. Mas eu vou ter uma média de R$ 30 ali. E aí dá R$ 900 por mês da última refeição do dia. Eu não sou de beliscar, de fazer lanchinho da tarde. Então, basicamente, ou eu faço 3 refeições ou eu faço 2 refeições por dia, tá? E isso, né, gente, sem contar jantar, cinema, sem contar
idas ao shopping, nada disso. Isso falando só se eu fosse levar uma vida ali, onde eu como todos os dias no restaurante, almoço, janta e por aí vai. Somando toda essa parte, o meu custo básico é R$ 7.853. R$ 7.853, certo? Ok. Aí nessa segunda parte, eu incluí outros custos fixos que eu tenho. Um custo que eu tenho fixo é a manutenção das unhas em gel. E aí eu faço num salão que é aqui do ladinho de casa, porque, como vocês sabem, eu gosto muito de praticidade. Então eu não sei quanto que seria para fazer em outro salão. Eu não vou muito ali por onde é mais barato para fazer. Eu gosto de fazer onde é cômodo para mim. Porque eu gosto dessa vida no centro, eu gosto de poder ir numa farmácia de pé, de fazer unha de pé. O meu tratamento da coluna eu vou de pé. Então, um dos motivos de eu ter escolhido Balneário Camboriú para morar e morar no centro é essa possibilidade de ter tudo perto e ter praia também perto que eu vou de pé. Então, é isso. E isso não inclui quando eu vou na praia, custo de guarda, nada disso, tá? Tô falando das despesas básicas, bem básicas, tá? Então, eu pago nesse salão que é aqui do lado, a manutenção da unha, R$ 260. Geralmente eu faço uma vez por mês, tá? Uma vez a cada 20 dias, mas aí o custo sempre entra uma vez por mês. E ali nesse salão, tudo paga adicional. Às vezes dá 260, às vezes dá 280, às vezes dá 240. Porque, por exemplo, se eu quero fazer francesinha, se eu não me engano, é R$ 30 a francesinha, a mais do valor da manutenção. Para botar uma pedrinha ali, como eu boto 3 pedrinhas aqui, 3 pedrinhas aqui, é R$ 15 cada unha, ó. Até caiu essa pedrinha essa semana, porque já tá bem na hora de fazer. Então, por isso que varia o custo da manutenção, 260. A unha do pé, eu faço esmaltação em gel, faço também ali naquele salão, e eu pago R$ 160 para fazer a esmaltação em gel. Se eu faço francesinha no pé, esse valor aumenta também. Dessa vez eu não fiz francesinha, mas tá no vlog que vai para vocês, certo? Outro custo fixo que eu tenho é as minhas tranças. Então, pelo menos uma vez por mês, eu faço as tranças, né? Vocês veem que eu mudo, porque eu escolhi botar trança. E eu pago R$ 350 para fazer trança. Por conta de ser adulto. Por exemplo, a Carolie, ela também cobra 350. A Sophie já é 300, mas eu não tô botando o custo das minhas filhas, tá? Tô botando meu custo, só o meu custo pessoal, sem as despesas que eu tenho com elas. Então, eu pago R$ 350 de trança, certo? Outro custo fixo que eu tenho é o meu tratamento da coluna. Já contei para vocês que eu tenho um problema aqui na cervical, que não tem como reverter, né? Eu só faço tratamento para poder retardar esse envelhecimento, entre outras coisas. Mas além desse custo fixo, que é R$ 900, que é aqui perto da minha casa, inclusive eu mudei o lugar que eu faço o tratamento, até porque essa médica ela tem uma outra especialização e também porque eu consigo ir caminhando da minha casa, né? 2 minutos eu tô ali na clínica. Além desse tratamento, eu faço também, eu fiz agora radiestesia com uma cliente minha, que ela tem uma máquina que envia umas frequências. Aí tudo que eu posso fazer, eu faço, né? Às vezes eu faço barra de axis, às vezes eu faço teta healing, já fiz constelação familiar. Eu tô sempre fazendo outras terapias, mas eu não coloquei esse custo como fixo, porque tem mês que eu faço mais teta, tem vezes que eu faço menos, tem vezes que eu faço mais barra de axis, e isso muda muito, tá? Não botei custo de massagem, spa, essas coisas eu não coloquei aqui. Tô colocando a coisa básica que eu sempre faço. Então, a coluna, R$ 900 o tratamento da coluna. Outra despesa que eu tenho fixa, é de suplementação. Mesmo antes de fazer reposição hormonal, eu tenho vários suplementos que eu tomo, porque eu sei que não dá pra gente absorver todas as vitaminas que o nosso corpo precisa só com a comida. Então, eu tomo suplementação de vitaminas de A a Z, vitamina A, vitamina B, várias complexos de vitamina B, biotina, enfim. Eu tomo vitamina B12, eu tomo vitamina D, menos no verão, porque eu vou pra praia, pego sol, e aí eu pego, às vezes, a vitamina D direto do sol, mas no inverno eu tomo mais vitamina D, eu tomo ômega 3 também,
entre outros suplementos que eu não vou lembrar todos bonitinho. Tomo 5-HTP, enfim. E agora, com a reposição hormonal, eu uso progesterona e também o estradiol. E aí, em média de suplementação, eu uso R$ 300. Por quê? Porque às vezes eu compro, por exemplo, um vidro de ômega 3. E aí, dura mais de um mês, dependendo da quantidade de cápsulas que eu compro. Então, com R$ 300, eu consigo manter ali a minha suplementação, certo? Então, com esses custos fixos que eu tenho, outro custo que não está aqui é custo de natação, que a minha médica pediu para eu voltar para natação, mas a touca chegou só ontem, né? Natação e pilates, que vai ser outro custo fixo, que eu não coloquei aqui, mas que vai entrar, que vai dar mais ou menos um pouco mais, talvez 300 e pouco, R$ 400. Mas sem esse custo de natação, esse custo fixo de exercício, a minha despesa mensal fica R$ 9.823. 9.823, adicionando suplementação, manutenção da unha, a unha do pé, a trança e o tratamento da coluna, tá? E aí, gente, tem várias outras coisas que eu também pago. A pensão das minhas filhas, material escolar, tênis, quando precisa, roupa, a trança, né? Que a Aroli hoje foi fazer cabelo 350, Sofia, creme, que agora ela tá sem a trança. Aí a gente sai, compra creme de cabelo, enfim, né? De acordo com aquilo que elas querem viver. Quando eu vou jantar também, que vocês veem que às vezes eu vou no restaurante, pago 200, 200 e pouco, numa conta, 300. Às vezes eu vou no cinema, que são coisas de lazer. Quando eu vou no shopping, aí eu tenho despesa de Uber, que dá 6, 7 reais para ir num shopping, por exemplo, de Uber. O que eu acho muito mais barato do que estacionar um carro. Então, às vezes, uma vaga no shopping é 35 reais. 30 reais para estacionar. E aqui é muito difícil também, porque tem muito carro, enfim. Muito movimento, então vale muito mais ter despesa de Uber do que ter despesa de carro. Então eu só uso mesmo Uber quando eu vou num cinema, enfim, essas coisas mais básicas. Mas praia, eu faço tudo daqui de casa de pé. O salão, como eu disse, aqui é na esquina, e aí não tem despesa de guarda-sol. Tem uma despesa que eu não coloquei aqui para vocês, que é a despesa de lavanderia, bem lembrado, esqueci da questão da lavanderia, tá? Mas eu uso de lavanderia R$ 100 mais ou menos por mês de lavanderia. É mais ou menos o que eu uso lavando roupa ali. Só que eu também tô pensando em mandar pra lavanderia mesmo, assim, onde você só deixa a roupa lá, eles lavam, mandam dobradinha. Tô cogitando essa possibilidade, porque vocês sabem que eu gosto bastante de praticidade. A mesma coisa a questão da comida. Às vezes eu me pego pensando em voltar a fazer comida e cozinhar todos os dias, ou cozinhar a cada 2 dias. Só que eu penso no tempo de mercado, e eu gosto de cozinhar, mas não por obrigação, né? Quando eu sinto vontade, eu sinto saudade às vezes da minha comida. Mas às vezes eu penso assim, tempo de mercado, o tempo que você passa cozinhando, o tempo que você passa lavando louça, panela e por aí vai. E aí eu fico pensando, cara, até que ponto vale a pena, né? E aí, claro que quando minhas filhas estão, também tem outra despesa que eu não boto aqui, que é a alimentação quando elas estão aqui. Por exemplo, esse restaurante que quando eu vou sozinha ali, eu uso em média 25, 30, 32. Ontem a gente foi almoçar ali nós 3, aí deu 144, eu acho, a conta de nós 3. Mas aí, tipo, tem refri, né? Que tomou 2 refri, a Sofia tomou suco. Então, e eu não tomo refri no almoço, não tomo suco, não tomo nada. Então acaba saindo um pouco mais barato, assim. Então essas despesas já aumentam um pouco mais de alimentação quando nós estamos juntas. Tipo, ontem à noite também, pediram Mac, a Sofia tomou milkshake, a Carol, o que ela comeu ontem? Comeu, acho que porção de batata, sei lá. Aí acaba aumentando mais. Tipo, quando eu vou no cinema sozinha, o ingresso acho que é 42. Tipo, eu comprei ingresso pra nós pra nós ir, meu Deus, que verbo, ficou ruim, né? Mas vocês entenderam. Pra gente ir no cinema hoje, a gente vai ver Michael Jackson. Deu 100 e pouco os 3 ingressos, né? Aí fora o que a gente vai comer lá. Então as despesas acabam aumentando um pouco mais quando elas estão aqui. Então não é essa base de 9.800, ou botar 9.900 com a lavanderia, ela aumenta um pouco quando a gente leva em consideração todo o resto, passeio de escola, né? Tipo, essa semana eu quero falar, mãe, vai ter passeio no Beto Carreiro, tal, 250. Falei, beleza, eu pago passeio, teu pai paga a comida lá que vai usar no passeio. Ela, sério? Falei, beleza. Então, às vezes tem isso também, passeio de escola, gincana do não sei o quê,
e todas essas coisas, né, que envolvem a gente, filhos, que precisa, e por aí vai, tá? Mas basicamente, assim, tentando trazer de uma forma mais palpável para vocês, porque é muito difícil do jeito que eu vivo. Tem dia que eu vou querer comer uma comida, aí tem um vinho, que às vezes eu quero tomar um vinho, já é mais 80, e aí talvez eu tome ali umas 3 garrafas de vinho por mês, mais ou menos, 8, 16, 24, já é 200 e pouco a mais. Então, né, só que tem mês que eu não vou tomar, tipo, esse final de semana eu não comprei vinho, não senti vontade de tomar vinho, e aí eu não comprei nenhuma garrafa de vinho. Então, é como eu disse, eu vivo uma vida muito flexível e é difícil botar, uma vez por mês eu vou no restaurante, ou às vezes eu vou 2 vezes, às vezes eu vou tomar 3 garrafas de vinho, às vezes eu não vou tomar nenhuma. Então é muito. Tem vezes que eu vou mais no cinema, tem vezes que eu vou menos, então ultimamente tem ido muito, né? Então, essa parte de lazer, assim, é difícil da gente colocar aqui na pontinha do lápis, tá? Mas só para vocês terem uma noção básica de quanto é mais ou menos, bem mais ou menos, o meu custo de vida por aqui. Certo? Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Eu fiquei de trazer para vocês o vídeo da viagem da Argentina. Inclusive, eu tô agora. Eu tô terminando de concluir algumas coisas da minha vida, e aí eu vou andar nessa direção, eu quero viajar mais, e aí quem sabe, se vocês gostam de preços, eu posso viajar e trazer isso, né? Quanto que foi esse custo? Porque eu crio uns alertas de passagem para comprar a viagem ali, a passagem mais barata. Então eu tento ali, claro, economizar. Esses dias alguém falou: você vê preço das coisas e talvez você não seja próspero por isso. Meu Deus, eu quero saber quem é que tem dinheiro e que não vê preço das coisas, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Eu tenho uma liberdade, mas eu olho, sim, o preço das coisas, eu boto uns limites para mim também, quando eu quero comprar alguma coisa. Aqui também não entra compra de roupa, nada dessas coisas assim, né, gente? Ai, meu Deus, mas eu também não compro roupa sempre, assim. Então, talvez eu comece agora a comprar um pouco mais, não sei. Mas é isso. Aí eu trago para vocês, quando eu for fazer alguma viagem, alguma coisa, eu posso trazer para vocês o custo disso, né? Para ver quanto que é mais ou menos para se organizar. Certo? Ai, Dani, com o que você trabalha? Com muita coisa. Eu trabalho principalmente com digital, né? Eu tenho várias coisas acontecendo na internet que entra dinheiro aqui de várias formas, mentorias, consultorias, produtos, visualização de canal, dividendos de fundos imobiliários. Se bem que os dividendos não entram para o custo de vida, né? Dividendos eu sempre reinvisto de novo e não uso nada do dinheiro dos investimentos, assim, entre várias outras coisas. Então, hoje eu gosto muito da ideia de plantar múltiplas fontes de renda. Todos os dias eu acordo e eu trabalho, eu gravo vídeos, todos os dias, hoje é um domingo, e porque existe um trabalho que sustenta essa vida também, que sustenta tudo que eu vivo, que eu faço, que eu proporciono para mim, para minhas filhas e por aí vai. E a liberdade nunca vem antes do trabalho, né? Primeiro, eu preciso de uma estrutura para poder viver o que eu vivo hoje, né? E por isso que eu digo às vezes as pessoas, você é muito inconstante. Eu sou, mas eu sou uma inconstante que tem bastante resultado, porque o meu custo de vida não é baixo, mas eu consigo viver, né? Eu consigo sustentar isso. Então, a gente precisa de um pouco de estrutura para conseguir sustentar esse estilo de vida. E é o que eu faço. Todos os dias eu acordo e eu gravo os meus vídeos, eu alimento os meus canais, eu tô sempre fazendo uma semeadura, cada vídeo é uma sementinha que eu planto, que vai germinando e que vai me dando frutos a médio e longo prazo e que me permite viver essa vida que eu vivo, né? Hoje eu pago completamente todas as despesas e claro, das minhas filhas, eu junto com o pai delas. E hoje não recebo ajuda de custo de ninguém, de nada, assim. Eu sou completamente responsável pelo estilo de vida que eu vivo. E tenho muita satisfação de falar isso. E desejo dividir com vocês cada vez mais para inspirar outras mulheres a criar uma vida que faça sentido, né? Essa é a vida que faz sentido para mim hoje. Pode ser que depois eu mude, recalcule a rota, não sei, né? Vindo de Daniela, tudo pode acontecer, não é mesmo? Mas por hora é o que vivo hoje por aqui. Certo? Me contem se vocês gostam de vídeos assim, se inscrevam nesse canal e a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos vídeos.